Capítulo 1. O murmúrio da alma. No alvorecer dos tempos, quando a voz da criação ainda estava entrelaçada com o silêncio do eterno, uma sabedoria foi semeada no coração do universo. Não foi escrito em pedra nem proclamado em quadrados, mas sim sussurrado nas fendas da alma humana, como um eco esperando para ser ouvido além do barulho do mundo. Essa sabedoria é a lei sagrada da criação quântica, não como um mecanismo de atração superficial, mas como uma dança mística entre a alma e o todo. Não se trata de atrair o que você quer, mas de reconhecer que você é a chama que acende tudo. Você não é um simples viajante que percorre as estradas da realidade. Você é o caminhante e o caminho, a pergunta e a resposta, o pincel e a tela. O universo, esse vasto oceano de vibrações invisíveis, não responde a caprichos ou apelos temerosos. Ela responde, como um espelho sagrado, à certeza de alguém que sabe quem é. Seus pensamentos, emoções e decisões não são folhas levadas pelo vento. São códigos escritos na própria matriz da existência. Elas são sementes depositadas no campo quântico, esperando serem regadas pela sua consciência. Quando você olhar para o céu e vir as estrelas dançando em perfeita harmonia, lembre-se de que essa dança não é estranha para você. O que move as estrelas também corre em suas veias. O fogo que forjou os sóis queima em seu peito. Você é mais do que carne e osso. Você é consciência vestida de forma, luz que esqueceu sua origem, uma centelha divina brincando de ser esquecida. Os antigos sabiam disso. Eles não construíram templos apenas de mármore e granito, mas de intenção e fé. Eles sabiam que o mundo visível nada mais era do que uma sombra projetada pela lanterna da consciência. Eles sabiam que, antes de tudo, há um murmúrio, a voz do que não se vê, mas que tudo sustenta. Esse murmúrio ainda vive em você. É a intuição que queima sem causa. É a lágrima que cai quando você vê um pôr do sol sem entender o porquê. É a certeza ilógica de que você está aqui para mais do que apenas sobreviver. Você carregou essa verdade através de muitas formas e muitos nomes, e embora a névoa do esquecimento a tenha coberto, ela nunca se extinguiu. E agora, enquanto você lê estas palavras, algo dentro de você se agita. Você não está aprendendo algo novo. Você está se lembrando. Você está tirando o pó de um espelho esquecido. Você está retornando à fonte de onde seu ser brota. A lei quântica da criação não é um feitiço nem um truque mental. Ela se manifesta através de 3 portas sagradas: foco, identidade e vibração. Por meio do foco, você decide para onde sua energia flui. Por meio da identidade, você incorpora a forma daquilo que deseja manifestar. E através da vibração, você se sintoniza com a canção do universo. Esses não são conceitos para estudar, mas chaves para abrir as portas da sua alma. Não há mágica aqui, apenas verdade. Uma verdade tão profunda que parece um milagre para aqueles que não aprenderam a olhar com o coração. O poder que você busca não reside em montanhas distantes ou nas palavras de outras pessoas. Ela vibra no seu peito. Respire com você. É você. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser saber a lei quântica, depois que você dominá-la, o universo obedecerá a todos os seus desejos. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Prática sagrada: o murmúrio da criação. Encontre um canto tranquilo, onde o mundo não o interrompa. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Por 11 minutos, permita que sua respiração seja sua âncora. Quando os pensamentos vierem, não lute contra eles. Observe-os passar, como nuvens cruzando um céu claro. Nesse espaço de silêncio, faça uma pergunta com todo o seu ser. O que quer nascer através de mim? Não exija uma resposta imediata. Deixe que surja como o orvalho. Por fim, abra seu caderno e escreva o que vier à mente, sem julgar. O que surgirá não será seu, mas virá do fundo de você, do mesmo lugar onde as estrelas nascem. Capítulo 2. O dom do observador. Tudo o que existe foi, primeiro, contemplado. Antes que a flor se abrisse, alguém, além do tempo,
sonhou com ela. Antes da gota cair, alguém a imaginou dançando no ar. Nada aparece sem ter sido, em algum canto do universo, observado com amorosa atenção. Essa é a essência do dom do observador. Você não é vítima das circunstâncias, nem um reflexo do que o cerca. Você é um criador silencioso, um arquiteto de realidades, um tecelão invisível de universos. A realidade não acontece fora de você. É um eco do que você mantém com sua atenção e crença. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. A física quântica, a linguagem científica da alma, começou a sussurrar em termos modernos. O observador afeta o observado. Mas os antigos sábios sabiam disso muito antes, sem fórmulas ou equações. Eles entenderam que o olho que olha transforma o que vê. Essa consciência, ao lançar sua luz sobre algo, desperta-o do sonho do nada. Quando você observa com julgamento, a realidade encolhe. Quando você olha com medo, ele fica distorcido. Mas quando você contempla com amor e certeza, o que você observa floresce, como se soubesse que foi reconhecido. Portanto, toda a criação começa com uma visão interna, não com uma ação, não com um plano, mas com um olhar sagrado. O segredo é entender que não se trata de observar o que é, mas o que quer ser. Trata-se de olhar para o campo quântico, esse vasto mar de infinitas possibilidades, e escolher, com intenção e ternura, uma nova vibração. Não como alguém que deseja, mas como alguém que já viu o que ainda não nasceu. A fé, em sua forma mais pura, é isto: ver sem olhos e saber sem provas. É olhar para a semente e sentir o aroma do fruto. É ver a noite e sentir o amanhecer. E então, mantenha essa visão viva, sem deixar que o barulho do mundo a abafe. É aí que reside o seu poder. Quando você escolhe em que focar sua consciência, você está decidindo qual versão do universo se revelará diante de você. Não porque você força, mas porque você permite. Porque você reconhece isso. Porque você o abraça antes que ele tome forma. E quanto mais profundamente você olhar para isso, com gratidão, sem ansiedade, mais rápido o universo conspirará para revelá-lo a você. Prática sagrada. Contemplando o invisível. Hoje à noite, no silêncio antes de dormir, acenda uma vela e sente-se em frente a ela. Respire suavemente e deixe que sua luz o acompanhe. Imagine, com todos os seus sentidos, uma cena que você deseja vivenciar. Não veja de fora. Viva de dentro. Sinta sua textura, seu som, seu aroma. Observe os detalhes com amor, como se fossem sagrados. Não peça ao universo para criá-lo. Agradeça a ele como se ele já existisse. E quando terminei, disse em voz baixa: eu o vi, eu o seguro. E porque o observei, ele já está a caminho. Capítulo 3. Tudo começa no invisível. No silêncio mais profundo do universo, onde não há forma, nem tempo, nem nome, tudo já existe. Ali residem os pensamentos ainda não pensados, as melodias ainda não cantadas, os encontros que o destino ainda não planejou. Naquele espaço invisível, que alguns chamam de campo quântico e outros chamam de espírito, encontra-se a matriz sagrada de toda a criação. Tudo o que é visível é apenas uma sombra do que antes era invisível. É assim que a vida nasce. Primeiro como uma vibração, como uma ideia, como energia em movimento. O que seus olhos veem hoje, ontem era apenas um sussurro na alma de alguém. Cada obra, cada abraço, cada milagre teve sua origem em um plano que não pode ser tocado pelas mãos, mas pela alma. Aquele plano invisível não está longe. Você decide. Quando você fecha os olhos, você não desaparece. Você entra na fonte. Quando você sonha, você não foge. Você retorna ao lugar onde tudo começou. A mente não é uma gaiola de pensamentos, mas uma porta aberta para o infinito. Mas só o coração pode atravessá-lo. Então, se você quer mudar o seu mundo, não comece pelo mundo. Começa com a vibração que você emite.
pelo pensamento que você tem, pela emoção que você escolhe alimentar. Porque o que você não vê é o que realmente está criando o seu amanhã. O universo responde à sua essência, não ao seu esforço. Não basta fazer, repetir, tentar. O segredo é estar em sintonia com o que você quer antes que ele chegue. Como alguém preparando sua casa para uma visita querida, sem saber quando ela chegará, mas tendo certeza de que chegará. Toda a criação é uma dança entre o invisível e o visível, entre o que ainda não é e o que ousa se manifestar, entre a intenção pura e a fé que a sustenta. O erro não está em desejar. O erro é esquecer que você já é um com aquilo que deseja. Você não precisa atrair. Você precisa se lembrar disso. Pare de procurá-lo lá fora e comece a evocá-lo lá de dentro, como alguém que liga para um amigo de infância que nunca foi embora de verdade. O invisível não é vazio. É a plenitude em sua forma mais pura. É lá que reside o Eu Sou. Essa afirmação sagrada que não precisa de provas, porque é causa e não efeito. Diga, eu sou abundância, não porque você ainda a vê, mas porque no reino invisível você já é. Diga, eu sou amado, não porque alguém lhe disse isso, mas porque a essência que o criou é puro amor. Faça do invisível o seu lar. Medite, imagine, sinta. E então, deixe ir. Confie que o universo, esse velho alquimista, fará a sua parte. Prática sagrada, semeando no invisível. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Coloque as duas mãos sobre o coração. Respire fundo 3 vezes. Imagine uma esfera luminosa à sua frente. Dentro dela, veja aparecer o que você deseja criar. Um novo começo, uma cura, uma abundância inesperada. Não olhe para isso com uma atitude de carência. Observe-a como um jardineiro observa uma semente. Com paciência, com amor, com certeza. Agora diga, tudo começa no invisível. O que sinto já existe. O que imagino já vive. E no silêncio sagrado, minha criação já floresce. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Então agradeça a ele. E deixe ir. Capítulo 4. O espelho do silêncio criativo. Nas dobras invisíveis do tempo, onde o amanhecer sussurra para a eternidade, vivia um artesão chamado Elias. Sua oficina não era um simples refúgio para engrenagens e molas esquecidas. Era um santuário onde o tempo, dócil como um cervo da montanha, se deixava esculpir por suas mãos. Elias não construiu relógios. Ele teceu o tempo com a delicadeza de quem acaricia a memória. Em cada volta do parafuso, em cada dobradiça lubrificada, em cada tic-tac do pêndulo, havia uma oração escondida. Mas não em palavras, mas em essência. Porque aprendi que o tempo não é medido em segundos, mas em estados de espírito. Ele descobriu, não pela sabedoria, mas pela experiência, um antigo mistério. O mundo não obedece ao desejo, mas sim ao batimento cardíaco interior daquele que deseja. Quando a impaciência tomou conta de sua respiração, parafusos caíram de suas mãos, ferramentas quebraram e o relógio, antes fiel, se tornou um traidor. O metal, como se tivesse alma, recusou-se a cooperar. Era como se o universo estivesse respondendo a ele com a mesma discórdia que ele abrigava. Mas quando seu peito descansava em paz, quando o silêncio não era ausência, mas plenitude, então o tempo se estendia como ouro derretido, lento, gentil, generoso. Naqueles dias em que seu coração batia sem pressa, Elias conseguiu em uma tarde o que em outras ocasiões levaria uma semana inteira. Não foi mágica, foi um reflexo. Não foi um milagre, foi correspondência. Porque o universo não responde ao que você pede, mas ao que você é. Em outro canto daquele mundo sagrado, onde as auroras se misturavam com as torres do castelo, vivia uma tecelã chamada Liora. Suas mãos dançavam em tecidos reais, mas sua verdadeira arte não era visível. Ela não bordou fios, ela bordou frequências. Em cada costura, ela murmurava afirmações silenciosas de grandeza, amor e dignidade. Ele não falava sobre elas, ele as segurava. Ele não queria que os outros mudassem,
Ele já via o que eles poderiam se tornar. E então, o extraordinário aconteceu. Os reis se tornaram sábios, as rainhas mais justas, os ministros mais humanos. Não pela seda que cobria seus corpos, mas pela vibração que Liora depositou em suas almas. Como ela não costurava ternos, ela tecia possibilidades. Ele entendeu que a realidade não se curva às palavras, mas à convicção. Isso não é transformado pelo que dizemos, mas pelo que guardamos firmemente em nossos corações. O universo não concede desejos. Ele se alinha com identidades. Assim como a oficina de Elias respondia ao estado de sua alma, e as vestes de Liora revelavam a essência daqueles que as vestiam, toda a vida se comporta como um espelho sagrado. Ela não reflete as máscaras, mas o rosto interior. Ela não responde ao desejo, mas à frequência. A criação, então, não é um ato de pedir. É um ato de lembrar, encarnar, para ressoar. Porque a realidade não se curva às suas palavras. Ela se derrama como vinho no cálice da sua autopercepção. Você é o molde, e a existência é derramada em você com perfeita obediência. Prática sagrada. Durante os próximos 7 nasceres do sol, ou 7 pôres do sol, se o sol lhe falar melhor quando se põe, fique em frente ao espelho. Mas não aquele pendurado na parede, mas aquele escondido dos seus próprios olhos. Olhe para si mesmo com devoção. Não como alguém que se examina, mas como alguém que se redescobre. E então, com uma voz firme e um coração aberto, declare quem você é. Não quem você quer ser. Não é o que o mundo espera de você, mas o que já pulsa dentro de você, o que dorme na sua medula como uma semente esperando a chuva. Diga a sua verdade. Eu sou a paz em movimento. Eu sou o propósito encarnado. Eu sou o amor que se lembra da sua eternidade. Faça isso com a solenidade de um padre e a alegria de uma criança. Porque o universo não tem escolha, a não ser refletir o que você considera verdade. Ele não ouvirá seus apelos. Ele ouvirá sua vibração. E então, a cada nascer do sol, o mundo começará a mudar. Não porque você tentou, mas porque você fez isso primeiro, de dentro para fora. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser saber a lei quântica, depois que você dominá-la, o universo obedecerá a todos os seus desejos. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 5. A melodia que cria os mundos. Em uma vila escondida entre colinas antigas, onde o eco do vento trazia histórias de antes do tempo, vivia um homem chamado Naren. Nunca se ouviu dele dizer uma palavra, mas seu silêncio não era vazio. Era uma linguagem mais antiga que o verbo. Naren falava através de seu violino, e suas cordas, quando tocadas, não emitiam notas, mas revelações. Quando sua alma dançava de alegria, até o céu parecia querer ouvi-lo. As nuvens se abriram como pálpebras surpresas, deixando os raios de sol banharem os campos com ouro líquido. Mas se a nostalgia tomou conta de seu peito, o firmamento chorou com ele. A chuva, como um espelho da alma, descia lentamente, coletando cada emoção em suas gotas. E quando Naren tocou naquele lugar sem nome, onde o amor é puro e despretensioso, o inexplicável aconteceu. Os doentes começaram a se curar, corações feridos encontraram consolo, animais se aproximaram em silêncio. Como se sua música carregasse em cada nota a medicina invisível da alma. Não era o violino, era ele. Sua presença, sua frequência, seu estado interior. Você, assim como Naren, é um instrumento vivo em constante emissão. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção, é uma nota que você lança no vasto campo quântico, aquele oceano invisível que contém tudo. Você não precisa de palavras para perguntar. Você não precisa de rituais para convencer. O que você é, já é uma oração. A criação não ouve o que você diz. Ela ouve o que você sente. Ela não responde às suas orações. Ela responde à sua vibração. Isso também era conhecido por uma mulher chamada Elandra, que vivia sozinha em um farol perto do mar mais indomável do mundo. Os navios temiam essas costas por causa das tempestades repentinas e das ondas que rugiam como feras. Mas, curiosamente,
Quando a tempestade estava no auge, os marinheiros descobriram algo surpreendente. Perto do farol de Elandra, o mar se acalmou, como se uma paz inexplicável descesse de sua torre para as profundezas das águas. Não era a luz do farol, era o coração dele. Elandra não lutou contra a tempestade. Ele tinha uma calma tão profunda, tão genuína, que a tempestade não teve escolha a não ser imitá-la. Sua serenidade era um farol mais poderoso que qualquer lâmpada, um guia que não podia ser visto, mas podia ser sentido. Os marinheiros disseram que havia magia naquele lugar. Mas a magia não estava no ar, estava nela. Porque o universo, como um espelho sagrado, não reflete o que você pede. Ela reflete o que você segura. Tudo o que você vivencia é um eco da sua frequência predominante. Se você vibrar com medo, atrairá reflexos que o confirmam. Se você vibrar em gratidão, tudo parecerá um presente. Se você vibra no amor, o mundo inteiro se torna um poema. A verdadeira manifestação não consiste em pedir, nem mesmo em afirmar. Consiste em tornar-se. Tornando-se o que você quer. Ser antes de ver. Segure antes de receber. Assim como Naren criou climas com seu arco, e Elandra acalmou tempestades com sua mera presença, você tem o mesmo poder. Porque o universo não responde ao pensamento isolado, mas à melodia constante emitida por todo o seu ser. E você é o compositor dessa melodia. Prática sagrada. Todas as manhãs, antes que o sol conquiste completamente o horizonte, escolha uma emoção. Não escolha aleatoriamente. Escolha como alguém que escolhe a cor com que vai pintar o seu dia. Pode ser gratidão, pode ser alegria, pode ser certeza. Escreva com intenção clara, como alguém plantando uma semente sagrada. Então, durante a primeira hora do dia, torne-se essa emoção. Não como alguém que age, mas como alguém que lembra. Respire como se você já estivesse vivendo dali. Ande com essa emoção nos calcanhares. Ele fala isso com frequência na língua. Deixe que ela permeie seu corpo, seus pensamentos, sua pele. Não é uma atuação, é uma ativação. E se você fizer isso com devoção, com presença e com amor, verá como a realidade começa a se mover como uma dança ao ritmo da sua música interior. Não por mágica, mas pela arte da coerência. Porque nessa prática vive a semente dos milagres, a centelha com a qual os deuses acendem novos mundos. E você, ao lembrar do seu poder, se torna um deles. Capítulo 6. A sombra que treme diante da luz ali, onde o céu acaricia a terra e o vento canta segredos antigos entre as nuvens. Alio parou. Faltavam apenas alguns passos para atingir o topo de sua jornada, que durante anos fora seu horizonte de sonhos. E ainda assim seus pés estavam presos ao chão como se a própria montanha o abraçasse com braços invisíveis. Não foi seu corpo que o traiu. Seus músculos ainda continham a força de 1000 auroras. Sua respiração era serena, e seu coração, embora inquieto, não vacilava. Foi algo mais sutil e poderoso, que o conteve. Uma voz sem forma, um murmúrio gelado, que se infiltrava em seus pensamentos como a névoa que esconde os abismos. Era a dúvida, aquela velha feiticeira que se disfarça de prudência, mas na realidade só teme a luz da alma. Mais cedo ou mais tarde, todos nós alcançamos esse limite. Um lugar onde o que desejamos está ao nosso alcance, e ainda assim, uma névoa espessa cobre nossos olhos. Sentimos que não podemos continuar, não porque não sabemos como, mas porque não acreditamos que merecemos. Porque uma parte de nós se pergunta se o que está além é real, ou uma miragem de desejo. Mas o que poucos entendem é que a dúvida não é inimiga. É a sombra que é projetada quando nos aproximamos demais da nossa própria luz. Somente quando o fogo interior queima intensamente o suficiente, é que a escuridão se torna mais aparente. No limiar da transformação, a dúvida não parece nos alertar, mas sim nos honrar. Ela é a guardiã que está à espera de um salto quântico. As leis do cosmos são claras. A resistência aumenta em proporção direta à proximidade da manifestação. Assim como o rio ruge antes de desabar em uma cachoeira, a alma também treme antes de renascer.
A dúvida não é sinal de fracasso, mas de que você está perto. Muito perto. Em uma aldeia esquecida pelo tempo, Viviana, uma mulher sábia que testemunhou o milagre do nascimento por 4 décadas, foi chamada no meio de uma noite sem lua. Uma tempestade atingiu a vila, levando consigo a eletricidade, as lâmpadas, a visão. Naquela escuridão total, ele teve que guiar a vida para o mundo sem a ajuda dos olhos. Mas ele não desistiu. Ele fechou as pálpebras e permitiu que suas mãos lembrassem. Seus dedos se tornaram os olhos da alma. O toque se tornou linguagem, intuição, mapa. Ao amanhecer, quando o bebê já respirava em seus braços, Viviana sussurrou: "A certeza não vem do que vejo, mas do que sei sem saber como sei." Na cegueira externa, ele descobriu uma visão interior muito mais precisa, muito mais real. Você também. Quando a dúvida o visitar, como uma sombra ao amanhecer, não fuja. Observe que parte da sua luz está despertando essa sombra. Entenda que a intensidade do medo revela a magnitude do seu potencial. E quando você entende isso, a dúvida se torna um oráculo, um aviso sagrado, não do que você deve temer, mas do que você está prestes a conquistar. O universo não mede sua prontidão pelo que você conquistou, mas pelo quanto você está disposto a confiar quando o chão parece instável. E como alho no abismo do seu próprio cume, ou como Viviana na noite sem lanternas, talvez você também se sinta imóvel diante do invisível. Mas lembre-se, dúvida não é verdade. É apenas uma figura que desaparece quando você passa por ela. Não tem substância própria. Ela só existe enquanto você acredita nela. É a sombra projetada pelo fogo da sua transformação. Prática sagrada. Encontre um canto tranquilo do dia. Pegue uma folha de papel, como se fosse um pedaço de céu, onde você escreverá suas sombras. Anote cada pensamento que te impede, cada pergunta assustadora que sussurra que você não pode, que você não merece, que você não sabe. Não se censure. Seja honesto com cada canto da sua alma. Em seguida, acenda uma vela, símbolo da sua luz eterna, e segure o papel próximo à chama enquanto diz com voz firme: "Essa não é a minha verdade." Observe o fogo consumir o que nunca lhe pertenceu. O que queima não é essência, mas cinza disfarçada de certeza. E ao vê-los desaparecer, ele entende que nada do que é real se perde. Apenas o que é ilusório se transforma. Queime suas dúvidas. E nesse ato ritual, declare sua liberdade. Capítulo 7. O limiar invisível. No vale onde o sol parecia ter esquecido seu caminho e a esperança jazia como galhos secos sob o céu rachado, um homem solitário, a quem chamaremos de o semeador, permanecia firme entre os sulcos rachados de sua terra. As nuvens, relutantes em se aproximar, flutuavam distantes como antigos deuses silenciosos, e a terra, rachada e sedenta, parecia ter desistido de todas as promessas. Os outros, seus irmãos semeadores, já haviam abandonado o campo, persuadidos pela lógica do fracasso. Qual o sentido de semear em um solo que esqueceu a chuva? Eles perguntavam uns aos outros, observando das sombras de suas casas, por trás de cortinas tecidas com resignação. Até os céus fecharam as mãos sobre esta terra. Mas o semeador, silencioso e sereno, enfiou a mão no saco de sementes. Cada grão que ele pegava parecia pulsar com uma esperança antiga, como se soubesse que o milagre não vem do céu, mas do gesto que o convoca. A cada passo, a cada queda de semente no pó seco, sua decisão era uma oração viva. Porque ele conhecia um segredo que outros tinham esquecido. O universo não responde a condições, mas a decisões. Não é o solo fértil que chama a semente, mas a semente que chama o solo para despertar. Você também, em sua vida, muitas vezes se encontra diante desses limites invisíveis. Caminhos onde tudo parece indicar que não vale a pena continuar. O panorama externo sussurra dúvidas e vozes estrangeiras ecoam medo. Mas dentro de você vive uma força mais antiga que as estações: o poder de escolher. Cada amanhecer é um altar sagrado, onde lhe é oferecido um ato de alquimia: transformar o invisível em realidade. Não espere que as condições mudem.
seja a mudança que invoca as condições. Porque quando você escolhe a partir da sua visão mais elevada, e não das circunstâncias que enfrenta, você invoca as correntes invisíveis do universo. O que parecia improvável começa a pender a seu favor, como o caule que se curva em direção ao Sol. No tecido quântico do todo, a escolha não é um gesto simples. É a centelha que ordena o caos. O mundo não está formado antes de você decidir. Ela é formada porque você decidiu. Havia uma mulher, a quem chamaremos de a professora do silêncio, que ensinava em uma pequena sala de aula à margem do mundo. Todas as manhãs, antes das crianças chegarem, ela tocava cada mesa com os dedos, como se estivesse abençoando uma oferenda. Que este assento contenha aquele que um dia mudará o mundo. Ele murmurou. Eu não estava dizendo isso por eles, eu estava dizendo isso pela vida. Sua escolha não dependia da fome nos estômagos ou da poeira nos sapatos de seus alunos. Eu escolhi da alma, não da escassez. E ao longo dos anos, o eco de sua decisão germinou. Médicos, poetas, inventores e líderes emergiriam daquela sala de aula onde a fé foi semeada sem testemunhas. Você também carrega em sua alma o poder de semear sem garantias, de agir não com base no que vê, mas com base no que sabe, sem saber como sabe. Porque quando você escolhe a partir da sua verdade mais profunda, as raízes da realidade começam a se mover sob seus pés, mesmo que você não perceba ainda. O semeador, depois de enterrar a última semente, ficou parado, ouvindo o silêncio como quem espera uma resposta. E foi então, poucos dias depois, que o vento mudou seu cheiro, e o céu, sem aviso, abriu-se em um terno grito de água. Aqueles que esperaram para crer correram para semear, mas ele já o tinha feito. Suas sementes não apenas tocaram a terra, já haviam criado raízes em direção ao seu destino. Milagres não são eventos arbitrários. Eles são as respostas de um universo que honra a ousadia da escolha. Prática sagrada. Quando o Sol atingir o ponto mais alto de sua dança celestial, pare por um momento. Feche os olhos e fique em silêncio. Pergunte a si mesmo a seguinte questão: o que estou escolhendo agora? Não tenha pressa na resposta. Deixe que isso surja como a água emerge das profundezas de um poço. Então, tome uma atitude única e poderosa, que não venha da repetição do seu passado, mas da visualização do seu futuro. Não faça isso por necessidade, mas por fidelidade à sua alma. Registre essa ação no seu diário, junto com o horário exato em que você a realizou. Porque esse pode ser o momento em que você, sem saber, mudou o curso do seu destino. Capítulo 8. Quando o abismo responde com ecos. Há momentos em que a alma para no limite do seu próprio destino, como se o tão esperado topo da montanha estivesse a poucos passos de distância, mas o corpo, sem motivo aparente, se recusasse a se mover. Não por causa de pernas fracas, nem por falta de ar. É outro vento que sopra naquele momento. O vento invisível da dúvida. Esse vento não tem rosto, mas fala. Ela sussurra das profundezas da incerteza e, em seu murmúrio, tenta nos convencer de que não somos suficientes, que talvez o chamado tenha sido uma miragem. Mas o que não sabemos naquele momento é que a dúvida não parece nos parar, mas sim nos revelar. A dúvida não é o inimigo. É a sombra que é projetada quando nossa luz se torna intensa. Quando a tocha da alma queima intensamente e nos aproximamos do limiar da verdadeira transformação, a dúvida surge como guardiã dessa porta sagrada. Não como uma barreira, mas como um sinal. Um eco do abismo que responde à nossa proximidade do milagre. O universo, em sua dança perfeita, estabelece uma lei não escrita, mas profundamente sentida. Quanto mais perto estamos de manifestar um sonho, maior é a resistência que nos cerca. É o último véu que nos separa da forma invisível feita. É o teste final, como o silêncio que precede o nascimento de uma sinfonia. A história de uma parteira, a quem chamaremos aqui de Aliena, é um testemunho dessa sabedoria. Durante 40 invernos ele acompanhou a chegada da vida.
Certa noite, em meio a um apagão total, ela foi chamada para dar boas-vindas a um novo ser. Não havia luz no quarto, e a escuridão era tão absoluta que seus olhos eram inúteis. Ele não conseguia ver as próprias mãos, mas ainda assim não tremia. Porque naquela noite sem lâmpadas, sua intuição foi acesa. Suas mãos lembravam o que sua visão não conseguia, e o invisível guiava cada movimento. Ao terminar, com a criança nos braços, ela disse calmamente algo que o universo reconheceu como verdade. A certeza não reside nos olhos, mas no coração. E você, leitor desses sinais, sabe do que estou falando. Você sentiu aquela paralisia sutil quando o próximo passo se tornou óbvio, mas sua alma para. É ali, bem ali, que a alquimia começa. Porque a dúvida, quando vista com os olhos do coração, torna-se um oráculo. Não um muro, mas um marcador na estrada que diz: você está perto. Quando o universo sente que você está pronto, ele não realiza o milagre imediatamente. Primeiro teste se você confia no sol, mesmo quando ele está escondido atrás das nuvens. Ele pergunta: você consegue sustentar essa visão sem as evidências? Você consegue seguir em frente com os olhos vendados, sabendo que cada passo é guiado por algo mais profundo que o medo? Franklin, o nome dado a qualquer um que escalasse a montanha, agora pode ser qualquer um. Poderia ser você. Podem ser todos aqueles que, à beira da revelação, tremem ao sussurro da insegurança. Mas também pode ser alguém que vai um passo além do medo e entende que a sombra nada mais é do que a prova de que existe luz. Prática sagrada. Encontre um momento de silêncio. Um canto onde o barulho do mundo se dissolve. Pegue um pergaminho ou uma simples folha de papel. Deixe que suas dúvidas apareçam, uma por uma. Escreva-as sem julgamento, como alguém que ouve uma criança assustada. Deixe-os dizer o que tem dentro de si. Então, acenda uma vela. Observe a dança das suas chamas. E quando a folha se transformar em cinza, diga com voz clara e firme: essa não é a minha verdade. Observe o fogo transformar seus medos em fumaça. Eles não são seus. Elas foram apenas emprestadas. Ecos antigos. Sussurros de outras pessoas. E quando elas queimam, elas liberam o espaço onde sua certeza pode residir. Capítulo 9. O sopro eterno do agora. No coração de uma cidade antiga, onde as muralhas pareciam ter sussurrado segredos durante séculos, vivia um homem chamado Elias. Sua casa era uma tenda modesta, onde relógios pendiam como frutos do tempo, marcando com suas batidas de bronze o ritmo invisível do mundo. A cada amanhecer, enquanto a luz dourada deslizava pela poeira suspensa, Elias se envolvia no ritual sagrado de dar corda em cada relógio. Não por obrigação, mas por amor. Seu toque era preciso, como se despertasse delicadamente os pequenos guardiões do tempo. Mas uma manhã, quando o silêncio estava mais denso que o normal, suas mãos pararam. Diante dele, seu relógio de sol mais precioso, uma joia de ouro herdada de gerações passadas, parou de girar. Num impulso ilógico, ele parou de andar. As mãos permaneceram imóveis, como se tivessem sido chamadas para descansar. E então, algo aconteceu. O ar parecia ficar mais denso, como se um portal invisível tivesse se aberto. Na quietude daquele momento suspenso, o mundo mudou de cor. Pessoas que existiam apenas em seus pensamentos começaram a chegar. Soluções para antigos problemas mecânicos surgiram sem esforço. O tempo, como um rio represado, revelou que além de sua correnteza, havia também vida. Ainda mais lúcida. Foi então que Elias entendeu um mistério que muitos ignoram. Que o agora, esse ponto efêmero, não é apenas uma ponte entre ontem e amanhã, mas uma fonte. Uma fonte de puro poder. Desse epicentro invisível, brotam todas as realidades possíveis, como galhos emergindo de uma única raiz. Quando alguém realmente habita o presente, o tempo se torna argila macia entre os dedos da consciência. É moldado. Ela transforma. O passado não vive além da memória. O futuro não existe além do desejo ou do medo. Somente este instante, esta respiração eterna, contém a chave para a criação.
Em outro canto do mundo, uma mulher chamada Soleia entendeu isso com o coração. Todas as manhãs, assim que o dia amanhecia, ele saía para o jardim às 7h17, nem um minuto antes, nem depois. Ali, em meio aos aromas frescos e à dança das folhas, ele estava imerso em presença total. Ela não carregava consigo as histórias de ontem ou os medos de amanhã. Naquela clareza sagrada, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Flores fora de estação floresceram, relacionamentos rompidos foram curados sem palavras, e a abundância fluiu como um rio suave sem nenhum esforço. O que levou anos para outros aconteceu para ela em segundos de pura consciência. O universo, Soleia entendeu, não responde ao tempo como nos ensinaram. Ela não é medida com calendários ou relógios, mas com a vibração da alma no momento presente. Quando alguém consegue se livrar do arrependimento e da antecipação, e se acomoda com a alma nua no agora, acessa um campo quântico onde todas as linhas de possibilidade existem ao mesmo tempo. Lá, o futuro não é esperado. Ele é escolhido. A capacidade de criar não é medida por quantos anos você esperou, ou quão longe você acha que está. Ela é medida pela sua disposição de fincar raízes neste momento, como a árvore que bebe da fonte que a sustenta. A partir desse centro, todos os caminhos são possíveis. Prática sagrada. Durante o seu dia, pare. Não procure um porquê. Simplesmente pare. Deixe que os pensamentos do passado se dissolvam como a névoa ao sol, e as preocupações do futuro desapareçam como folhas ao vento. Fique aí, sem pretensões, sem precisar realizar nada. Apenas sinta-se sendo. E desse silêncio completo, ele sussurra com sua alma: eu sou o centro de todos os tempos. Daqui, eu escolho. Permita que essas palavras vibrem não apenas em sua mente, mas em seu corpo, em sua respiração, em cada célula. Observe como o mundo, ao ouvi-los, parece prender a respiração, como se estivesse esperando suas instruções. Porque este é o momento do poder, o único que já existiu. Todo o resto é apenas eco. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser saber a lei quântica, depois que você dominá-la, o universo obedecerá a todos os seus desejos. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 10. O despertar do vaso infinito. À sombra de uma grande árvore, num jardim escondido pelo tempo, havia um homem chamado Elias. Ao contrário daqueles que buscavam reconhecimento mundano, Elias passou anos em meditação profunda, em silêncio absoluto, na esperança de entender os mistérios da vida. Ele estudou cada canto da alma dela, cada suspiro do vento, cada batida do coração humano. Eu observava o fluxo do rio e o canto dos pássaros, buscando respostas para a pergunta mais simples e mais complexa de todas: quem sou eu neste vasto universo? Por muito tempo, Elias acreditou que o conhecimento só poderia ser alcançado por meio de sacrifício. Ele pensou que precisava se desfazer de tudo, até mesmo de sua própria identidade, para receber as respostas que tanto desejava. Eu vivia no vazio, como um copo vazio esperando para ser cheio. Mas um dia, algo mudou. Era uma madrugada fria quando, caminhando entre as montanhas, ele encontrou um velho sábio que se aproximou dele com um sorriso sereno. O velho falou com ele em voz suave, mas poderosa. O vazio não é um estado de sacrifício, meu filho. O vazio é a oportunidade infinita de receber. Mas, para receber, você precisa saber que é digno de preencher esse recipiente. Elias, perplexo, olhou para o velho e perguntou: como sei que sou digno? Se eu mesmo me sinto vazio, como posso ser preenchido por algo tão grandioso? O velho, com um olhar profundo, pegou uma pequena pedra e a jogou na água cristalina de um rio próximo. A pedra fazia círculos na água, mas à medida que eles desapareciam, a água retornava ao seu estado inicial, calma e serena. Veja bem, disse o velho. A água não tem medo de ser tocada pela pedra. Ela não tem medo da mudança, porque sabe que a mudança faz parte da sua natureza. Portanto, você também deve parar de temer o que lhe é destinado. O copo não se enche só por pedir. Ele se enche quando está pronto para receber,
sem medo, sem resistência. Elias, ao ouvir aquelas palavras, sentiu um choque interno. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira sabedoria não vinha da renúncia ao que ele era, mas da aceitação amorosa da totalidade do seu ser. Não se tratava de esvaziar-se completamente, mas de permitir que tudo o que ele já era, seus desejos, seus talentos, seus sonhos, se fundisse com a divindade dentro dele. O copo não fica vazio para sempre. O vidro é um recipiente eterno da essência do universo. O que acontece muitas vezes é que temos medo de ser preenchidos. Tememos que nossa existência não seja suficiente para o que estamos destinados a receber. O medo da abundância se confunde com a nossa insegurança e, em vez de permitir que nossas mãos se abram, nós as fechamos sobre nós mesmos. É aqui que o universo sussurra a verdade mais simples e poderosa. Você já é digno de abundância. Não lhe falta nada. Tudo o que você sonhou, tudo o que você deseja, já existe na matriz do universo, esperando que você se abra para isso com fé e sem dúvida. Agora, imagine que você é esse copo. Feche os olhos e visualize-se em um estado de completa calma, sendo sustentado pelas energias do cosmos. Sinta como o amor, a abundância e a luz começam a fluir em sua direção, preenchendo seu ser sem esforço, como água enchendo um copo até transbordar. Sinta como cada canto do seu ser está repleto de luz, amor e infinitas possibilidades. Prática sagrada. Ao cair da noite, sente-se em frente ao espelho. Olhe profundamente em seus olhos, como se estivesse olhando para a própria alma. Respire lentamente e permita que cada respiração o conecte com a presença divina dentro de você. Enquanto olha para o seu reflexo, repita as seguintes palavras: sou um recipiente infinito, preparado para receber a abundância do universo. Reconheço minha dignidade e permito que a criação flua livremente através de mim. A cada palavra, sinta como seu ser se abre para receber o que o universo preparou para você. Não importa no que você acreditou no passado. Neste momento, você se permite ser o recipiente sagrado de tudo o que já é seu. A criação começa no momento em que você reconhece seu direito de receber. Porque neste vasto universo, você é o recipiente que contém a essência divina. E o universo não faz distinção entre o grande e o pequeno, o merecido e o imerecido. Tudo o que é destinado a você é seu agora mesmo. Você só precisa se abrir para recebê-lo. Capítulo 11. A frequência da manifestação. No silêncio da tarde, sob o cobertor de inverno que abraçava o mundo, Lucia estava em frente ao espelho. Sua garganta, presa por anos de silêncio, guardava a lembrança de uma voz que um dia foi a alma de plateias inteiras. Ele tocava corações com sua ressonância pura, capaz de transformar o ar em magia, de transformar notas em ecos de emoções profundas. Mas agora, neste tempo distante, a sombra daquela memória continua viva. E ainda assim, uma noite, quando o vento sussurrava alto, a música despertou novamente em seu peito. É preciso entender que a criação não flui apenas do pensamento, mas da corrente elétrica do sentimento. Quando Lúcia fechou os olhos naquela noite, ela não se lembrava apenas da voz dele. Ele sentiu isso vibrando em cada célula do seu ser, na própria fibra da sua alma. Na manhã seguinte, as notas fluíam de sua boca como se nunca tivessem saído, com a mesma força e poder de antes, capazes de levar os ouvintes às lágrimas. O universo responde à vibração antes das palavras, ao sentimento antes da forma. Quando você alinha sua frequência emocional com o que deseja criar, você se torna uma combinação perfeita, um diapasão que a realidade não pode ignorar. Isto não é apenas uma metáfora, é uma lei quântica. As emoções geram um campo mensurável que influencia a própria estrutura da existência. Carlos, em seu jardim, entendeu sem precisar de palavras. Todas as manhãs, ao acordar, ele observava o sol pintar o céu com as mesmas cores das flores preferidas de sua amada, aquela que não caminhava mais ao seu lado. Naquele momento, ele não estava pensando nela. Senti isso tão intensamente que a linha entre passado e presente desapareceu.
O amor deles se tornou uma ponte que atravessava dimensões, provando que esse sentimento não conhece tempo linear. Para vocês, que foram ensinados a ver o sentimento como uma mera sensação, eu digo: os antigos sabiam que a gratidão carrega a mais alta frequência da experiência humana. Alegria, admiração e amor seguem. Esses não são estados agradáveis apenas pelo prazer que nos dão. Elas são forças criativas que moldam a realidade ao seu ritmo. Quando Lucia começou a cantar novamente, ela não praticava escalas nem repetia exercícios. Ele mergulhou na pura alegria da música, até que seu corpo se lembrou de seu propósito. Quando Carlos encontrava o amor todas as manhãs, ele não se apegava às memórias. Ele se rendeu à emoção, até que ela se tornou mais real que a ausência. Prática sagrada. Quando o dia acabar e a noite chegar, acenda uma vela em um canto isolado. Deixe que sua luz suave lhe lembre que, assim como essa chama, sua luz interior não precisa de permissão para brilhar. A luz que arde dentro de você não deve ser escondida. Fique em frente à vela, sinta a firmeza do seu ser, como uma árvore que se mantém alta no meio de uma tempestade. Pronuncie estas palavras com a força da sua alma. Eu me permito receber tudo o que chamei para a minha vida. Sou digno dos meus sonhos, e a criação é meu direito sagrado. Sinta como essas palavras penetram em seu ser, como água acariciando as raízes de sua alma. Deixe-as crescer dentro de você, com a mesma certeza com que a vela queima, sem desculpas ou justificativas. Quando você permite que tudo o que é seu entre, o universo começa a se reorganizar para que você possa recebê-lo. A criação começa quando você se permite ser o autor da sua própria história. E naquele momento, todo o cosmos se alinha com você. Capítulo 12. O reino imaginário é mais real que o real. Numa oficina banhada pela luz de velas, Ana tecia sonhos com as mãos. A cada traço do lápis, sua imaginação era capturada no papel, revelando vestidos de tamanha magnificência que pareciam surgir da tela, como se existissem além da percepção. Desenhos que não pertenciam ao mundo físico, mas pareciam mais reais do que madeira sob seus dedos. Você deve entender que o que você chama de imaginação não é um simples jogo de fantasia. É a oficina quântica onde toda a criação começa. O reino imaginário existe tão concretamente quanto a cadeira em que você se senta, embora seja regido por leis diferentes. Aqui, neste espaço sagrado entre o pensamento e a forma, tudo o que irá se manifestar deve primeiro tomar forma. Ana não desenhava apenas vestidos. Ele entrou em um estado de consciência em que os projetos já existiam, esperando para serem descobertos. Cada detalhe estava presente. Como a luz acariciava o tecido, o movimento do tecido enquanto ela caminhava, a cor exata de um azul profundo que faria os olhos de uma rainha brilharem. O mesmo aconteceu com Marco, um jovem que, em sua solidão, construiu uma cidade inteira em sua mente. Não como uma fuga, mas como uma profecia. Todas as noites, eu caminhava por suas ruas, conhecia suas pessoas, sentia o calor de sua comunidade. Cada canto daquela cidade, desde a praça com o antigo carvalho, até os sinos da igreja tocando ao meio-dia, estava precisamente mapeado em sua mente. 20 anos depois, ele se viu prefeito de uma cidade que, ao vê-la, lhe tirou o fôlego, pois era muito parecida com aquela que ele havia imaginado. O reino imaginário opera de acordo com leis absolutas. O que você imprime ali, com sentimento, com detalhes, com reverência, deve se manifestar no mundo físico. Não é um ato de desejo vazio, mas a própria estrutura da criação. Quando você entra neste espaço conscientemente, você entra no campo quântico, onde todas as possibilidades existem simultaneamente, esperando para serem selecionadas. Sua tarefa não é entender como suas visões se manifestarão. Isso pertence à inteligência infinita do universo. Seu papel é entrar no reino imaginário com a reverência de um artista e a precisão de um arquiteto, sabendo que o que você vivencia ali contém a semente de sua própria realização. Prática sagrada. Quando a noite cair, crie um espaço sagrado em sua mente.
Entre como se fosse um templo. Permita que uma cena da sua vida desejada se desenrole diante de você, como um filme em que você é ao mesmo tempo um observador e um protagonista. Observe cada detalhe: os sons, as texturas, a qualidade da luz, as emoções que percorrem seu corpo. Não dirija a cena. Deixe que se revele. Permaneça com essa visão até que o sono o leve, sabendo que nesses momentos entre acordar e dormir, você está programando o próprio campo quântico. A fronteira entre o imaginário e o físico se confunde aqui, permitindo que sua visão crie raízes no solo da realidade. Então, na quietude do inverno, ou na luz dourada do entardecer, o universo ouve não apenas suas palavras, mas a vibração do seu ser. À medida que você se alinha com a frequência do que deseja, todo o cosmos se torna uma orquestra que responde ao ritmo da sua alma. A chave para a manifestação não é o desejo, mas o poder do sentimento que emana de dentro de você, criando um campo que transforma a própria estrutura da existência. Capítulo 13. Alinhando sua identidade com o resultado. Em um pequeno café nos arredores da cidade, Elisa estava sentada. Ela não apenas levava pratos de comida para os clientes, mas também tinha uma presença que parecia ir além da simples rotina diária. Em seus olhos brilhava a certeza de que havia algo maior a ser descoberto, um propósito ainda a ser revelado. Todas as manhãs, antes do sol começar a nascer, ela se vestia com a elegância de quem sabe que a vida é o reflexo do que se carrega no coração, mesmo quando as circunstâncias parecem exigir humildade. É essencial entender que a manifestação não vem do que desejamos, mas do que somos. A criação não responde aos nossos desejos, mas à vibração interna que emanamos, à identidade que escolhemos abraçar em cada momento da nossa existência. O universo não responde a palavras vazias, mas à energia que alguém projeta no mundo. Elisa começou a falar com a calma e a confiança de quem já havia realizado seus sonhos, mesmo que eles ainda não tivessem se materializado no mundo físico. Ele compartilhou suas ideias sobre a vida, o amor e os mistérios do coração, com aqueles que cruzaram seu caminho. Ela não estava tentando ser alguém que não era, mas estava lentamente se tornando a mulher que sempre soube que deveria ser. Em poucos meses, seu manuscrito, antes mantido em segredo, chegou às mãos de um editor que reconheceu em suas palavras algo mais do que apenas narrativa. O poder de uma alma que havia aprendido a se alinhar com seu propósito. A mudança em sua realidade externa não foi um acidente, mas o eco de uma transformação interna que já havia ocorrido profundamente dentro dele. Como é possível que o mundo responda a quem somos, e não apenas ao que desejamos? A resposta está na nossa identidade. Somos o que acreditamos ser. Se quisermos criar uma vida diferente, precisamos primeiro transformar a essência de quem somos neste exato momento. Não é um jogo de aparências, nem uma representação do que esperamos que os outros vejam. É um ato sagrado de aceitação, de rendição à verdade interior que reside no fundo da nossa alma. Este também foi o caso de Gabriel, um homem cujo trabalho era moldar metal em sua oficina. Durante anos, suas mãos se acostumaram ao frio do aço e ao calor do fogo, mas algo dentro dele começou a despertar. No silêncio da noite, enquanto faíscas saíam de sua forja, ele percebeu que sua habilidade não servia apenas para criar objetos tangíveis, mas também para curar. Seu coração batia com a consciência de que seu verdadeiro propósito não era apenas ser um artesão, mas ser um curador. Ele então decidiu revestir suas mãos com a sutileza de quem sabe que está moldando mais do que apenas metal, mas as almas que cruzaram seu caminho. Gabriel não começou sua jornada de cura quando viu seu primeiro paciente, mas no momento em que aceitou a nova identidade que a vida lhe ofereceu. Da mesma forma, o rio não tem dificuldade em fluir em direção ao mar. Você simplesmente se rende à gravidade e ao fluxo natural da vida. O mesmo vale para nós. Nossa identidade é o molde no qual o universo despeja nossa experiência. Se mudarmos a maneira como nos vemos, a própria vida será forçada a mudar para refletir nossa nova essência.
Este processo não se trata de agir ou fingir ser algo que não somos, mas de aceitar a verdade de quem devemos ser. Assim como a semente que não se esforça para se tornar uma árvore, mas se rende à sabedoria da terra, devemos nos render à verdade do nosso ser. A borboleta não luta para sair do casulo, ela o faz porque é da sua natureza. E o mesmo vale para nós. O ser que somos está esperando para ser descoberto, não fabricado. Prática sagrada. Reserve um momento para escrever em detalhes a visão do seu futuro eu. Não se concentre nas ações que você quer realizar, mas em como você se move pelo mundo. Como você fala? Que sentimentos você irradia? Como os outros percebem você, não apenas pelo que você faz, mas por quem você é. Imagine que você é essa pessoa agora. Por um dia inteiro, vista-se como essa versão de você usaria. Ele fala com a confiança de alguém que já alcançou seu objetivo. Mova seu corpo como essa pessoa faria, sabendo que esse é o ato sagrado de se tornar quem você realmente é. Este não é um exercício de atuação, mas de transformação. Em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, comece a se alinhar com essa versão de si mesmo. Ao manter essa vibração, o universo não terá escolha a não ser responder a ela, porque ela é o reflexo mais verdadeiro do seu ser. Capítulo 4. O Grande Colapso. No auge de sua glória, quando os aplausos eram sua trilha sonora constante, a grande artista Selene comandou os palcos mais prestigiados dos continentes. Seu nome era uma chama que iluminava as noites, e as cidades reverenciavam seu talento como se fosse um farol inatingível. No entanto, no auge de sua fama, um sussurro interior a incentivou a se aposentar. O brilho dos aplausos desapareceu quando ele decidiu desaparecer, escolhendo a solidão de uma cabana nas montanhas. Este ato, que aos olhos do mundo era uma loucura, continha uma profunda sabedoria que só o silêncio pode revelar. Agora, você se encontra no limiar de uma escolha semelhante. O universo sussurra suavemente que para abraçar o novo, você deve primeiro deixar ir o velho. Não se trata apenas de uma questão de mudança. É uma dissolução sagrada, uma morte que precede a ressurreição. Sua identidade atual, como uma vestimenta amada que não lhe serve mais, deve ser abandonada com honra. Quando Selene se afastou do clamor, algo importante aconteceu em seu silêncio. Ela descobriu sua verdadeira voz. Ao deixar de lado o que havia sido, ele criou um espaço para o que viria a ser. O processo não foi fácil. A morte de uma identidade nunca acontece. Entretanto, nessa dissolução, ela plantou as sementes da transformação. A sabedoria chega até nós de maneiras inesperadas, às vezes somente depois de passar pela sombra do que não precisamos mais. Agora considere Marcelo, que usou a armadura do guerreiro por tantos anos que sua pele parecia ser feita de ferro. Suas mãos, endurecidas pela guerra, só conheciam o peso da espada. Mas um dia, algo mudou. Com um simples gesto, ele decidiu abrir as mãos para o mundo, não para empunhar uma espada, mas para semear vida. Nas terras que antes patrulhava, ele começou a plantar oliveiras, cujas raízes representavam não apenas uma nova vida, mas a morte de um ser antigo. Ao afundar as mãos na terra, ele enterrou o soldado que havia sido, permitindo que um jardineiro da paz nascesse em seu lugar. Sua própria transformação espera por você, esperando que você dê o mesmo salto corajoso. As histórias que você carregou, os papéis que você desempenhou, as crenças que o definiram. Essas coisas não são sua essência. São disfarces que antes eram necessários, mas agora precisam ser liberados. Sinta a dor desse desapego, porque é um ato sagrado. Honre o que foi, mesmo enquanto abre espaço para o que será. O universo não pode encher um recipiente que já está cheio. Sua disposição de se esvaziar, de se livrar de velhas identidades, é o convite que a criação precisa. Esse esvaziamento não é perda, mas preparação para a abundância. Prática sagrada. Encontre um momento de calma, de preferência ao pôr do sol. Pegue uma caneta e papel e escreva uma carta para aquela parte de você que você está deixando para trás.
Coloque nisso toda a sua gratidão pela forma como essa versão de você o serviu. Dê espaço para toda a dor de deixar ir, e ao mesmo tempo, para a compreensão de que essa morte é um ato que serve à vida. Quando terminar, enterre-o no chão, ou queime-o reverentemente, observando como ele se transforma. Naquele momento, ele profere estas palavras: Eu libero quem eu fui, abrindo espaço para quem estou me tornando. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser saber a lei quântica. Depois que você dominá-la, o universo obedecerá a todos os seus desejos. Recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 15. Sobre símbolos, rituais e repetição sagrada. Em uma pequena cidade onde mãos moldavam a terra e o barro, Clara trabalhava silenciosamente, como uma sacerdotisa da cerâmica. Cada recipiente que ele criou não tinha apenas a missão de conter água ou flores, mas também carregava consigo um símbolo ancestral. 3 círculos entrelaçados dentro de um quadrado. Um desenho que não era uma simples decoração, mas uma ponte entre mundos, uma conversa com o infinito. Clara não estava sozinha em sua arte. Ela estava se comunicando com a própria essência do universo. Assim como ela, todos nós possuímos esse poder. O universo se comunica não apenas por meio de palavras, mas também por meio de símbolos, gestos e ações sagradas. Cada ação que realizamos com devoção se torna uma linguagem com a qual falamos com o campo quântico. Assim como Clara, quando seus dedos tocaram aquele símbolo, ela fortaleceu seu poder e, por meio da repetição, esse simples toque se tornou um catalisador para a abundância. Aqueles que adquiriram suas peças não receberam apenas um objeto de barro. Eles receberam bênçãos que nem sabiam como haviam surgido em suas vidas. As pessoas falavam sobre como, sem aviso, a fortuna bateu em suas portas, um reflexo da força invisível que permeava os navios. O inconsciente, esse vasto oceano abaixo da nossa consciência, não responde à lógica, mas à repetição sagrada. As coisas que fazemos consistentemente e reverentemente criam uma ressonância que atrai realidades correspondentes. Considere também Roberto, o zelador da torre do relógio da cidade. Todas as manhãs, sem falta, ele subia a escada em espiral, tocava os 4 pontos cardeais, inclinava a cabeça para o sol nascente e acionava delicadamente o mecanismo do relógio. Ninguém sabia desse ritual, mas ao longo dos anos, a comunidade prosperou. Sua devoção se tornou uma força que moldou a realidade. Repetição não é mera rotina, é mágica. Quando você age com fé inabalável, quando um objeto ou gesto é imbuído de significado por meio de atenção constante, você está criando uma ressonância que atrai as possibilidades do universo. Os antigos sabiam disso. Seus templos eram construídos com base em cerimônias. Suas vidas eram ordenadas por rituais. Não era superstição, mas ciência. A ciência de deixar uma marca de consciência na matéria. Prática sagrada. Escolha um objeto, uma palavra ou um gesto que fale à sua alma. Pode ser uma pedra, um anel, um movimento específico de suas mãos ou uma palavra em qualquer idioma. Sente-se em meditação com ele por alguns minutos, preenchendo-o com sua intenção mais elevada. Declare silenciosamente: através deste objeto, palavra ou gesto, eu me comunico com o infinito. À medida que o uso com devoção, minha intenção se manifestará. Use este símbolo todos os dias, no mesmo horário e com a mesma reverência. Faça dela sua ponte para os mundos invisíveis. Assim, como nestes exemplos, o que a princípio parece uma perda, um desaparecimento, é na verdade um profundo processo de transformação. No silêncio da sua vida, na repetição dos seus gestos mais simples, está a chave para criar a realidade que você almeja. Ao abandonar o velho, você permite que o novo se manifeste. O universo responde a quem você é, não ao que você deseja, e a maneira como você o constrói é por meio de ação devocional, repetição sagrada e aceitação total do seu papel neste vasto campo quântico. Capítulo 16. A recepção como ato sagrado.
Em uma pequena cabana nos arredores de uma cidade vivia Mabel, uma mulher cuja vida girava em torno da doação. Suas mãos nunca descansaram. Elas estavam sempre ocupadas assando pão para compartilhar, costurando roupas para os vizinhos e cultivando jardins que não lhes pertenciam. Generosidade era sua natureza, sua razão de ser. Todas as manhãs, em silêncio, ela oferecia tudo o que tinha, sem pedir nada em troca. Em seu coração, havia uma profunda satisfação em ver a alegria nos outros, mas, ao mesmo tempo, uma raiz de dor pulsava em sua alma. Mabel nunca permitiu que ninguém lhe oferecesse ajuda. Ela sempre recusou as ofertas daqueles que, por compaixão, queriam ajudá-la. "Não posso aceitar", ela disse com um sorriso, como se o simples ato de receber fosse um fardo para ela. O universo, no entanto, opera sob ciclos eternos, ciclos que não podem ser quebrados. Dar e receber são dois lados da mesma moeda, dois movimentos do mesmo rio de abundância que flui por todos. Quando um desses movimentos é rejeitado, o fluxo natural da vida cessa. Ao se recusar a receber, Mabel construiu um muro ao redor de seu coração, um muro que continha não apenas os presentes dos outros, mas também a plenitude da própria vida. A transformação de Mabel começou em uma manhã de outono, quando a vida, em sua infinita sabedoria, a forçou a confrontar sua resistência. Naquele dia, enquanto ela lutava com pesadas sacolas de compras, um estranho se aproximou dela. Com um sorriso amigável, ele ofereceu sua ajuda. Mabel, exausta e sentindo que seu orgulho não suportaria mais sua rejeição, respirou fundo. Pela primeira vez, ele aceitou. "Sim, obrigada", ela sussurrou, e naquele simples ato, algo dentro dela mudou. Era como se uma pequena rachadura tivesse se aberto no muro que ele havia construído ao seu redor, permitindo que a luz entrasse novamente. Isso foi só o começo. Dia após dia, Mabel permitia que o fluxo da vida a tocasse. Ela aceitou a generosidade de um vizinho que lhe ofereceu vegetais frescos de sua horta, permitiu que um amigo a convidasse para uma xícara de chá, e pela primeira vez em muito tempo, aceitou um elogio sem descartá-lo ou rejeitá-lo. Cada sim que saía de sua boca era uma pequena revolução em seu ser. A cada aceitação, a barreira em seu coração desmoronava um pouco mais, e o universo respondia. Presentes inesperados, novas oportunidades e uma profunda sensação de abundância começaram a fluir em sua vida. Como se um rio que estava estagnado há anos, finalmente tivesse explodido em sua alma. O processo de aceitação não foi fácil. Mabel frequentemente sentia uma espécie de desconforto no peito, um pequeno nó de vergonha que a convidava a rejeitar o que a vida lhe oferecia. Ela foi criada acreditando que receber era um ato egoísta, um ato que a tornava menos digna do que aqueles que davam. Mas ao enfrentar esse medo, Mabel começou a entender algo profundo. Receber não é tirar, mas completar o ciclo da vida. Receber é reconhecer a dança cósmica entre dar e receber, duas forças que precisam uma da outra para existir. Ao se abrir para receber, Mabel honrou o ato de dar, tornando-se o receptáculo do que o universo lhe oferecia. Não se tratava de acumular coisas materiais ou preencher um vazio emocional. Tratava-se de permitir que a energia do universo fluísse livremente através dela, tornando-se um canal através do qual a abundância poderia se manifestar. Cada vez que Mabel aceitava graciosamente, a parede ao redor do seu coração desaparecia um pouco mais. Ele não apenas aceitou o que os outros lhe ofereceram, mas aceitou o amor, a paz e a alegria que o universo lhe deu em sua infinita generosidade. A vida havia se tornado uma troca fluida e harmoniosa, onde não apenas o que ela podia dar era importante, mas também o que ela podia receber. Dessa forma, Mabel encontrou realização no equilíbrio. Ao longo desse processo, ele percebeu que resistir a receber não era humildade, como ele acreditava anteriormente. Era um medo profundo de vulnerabilidade, uma forma de manter o controle sobre sua vida, uma tentativa de se proteger da incerteza. Mas agora ela sabia que, em sua recusa em receber,
ela havia construído uma prisão invisível que a mantinha isolada do mundo. Aceitar era libertar-se daquela prisão. Aceitar era confiar no fluxo da vida e render-se à sua infinita sabedoria. A história de Mabel, como a de tantas almas que enfrentam a luta interna entre dar e receber, reflete uma verdade profunda. A resistência ao recebimento é uma forma de autolimitação. Em vez de ver o receber como algo egoísta ou indigno, devemos vê-lo como o ato sagrado que ele é, uma aceitação do amor divino que flui para nós do universo. Receber é abrir os braços para a abundância, permitir que a vida nos toque e nos transforme. Mabel, como todos os seres humanos, aprendeu que somente quando ela se permitia receber sem reservas o ciclo da vida se completava. Generosidade e gratidão se fundem em uma dança eterna, na qual o que é dado nunca se perde, mas se multiplica e retorna, muitas vezes de maneiras inesperadas. É assim que o universo funciona, dando e recebendo em perfeita harmonia. E à medida que Mabel se tornava cada vez mais imersa nesse fluxo da vida, o universo começou a recompensá-la, não apenas com bens materiais, mas com algo muito mais valioso: uma paz profunda, alegria interior e uma sensação de conexão com tudo ao seu redor. Ela entendeu que o ato de receber não era um fardo, mas uma bênção. E ao aceitar esse presente com humildade e gratidão, ela mesma se tornou um canal de abundância para os outros. Prática sagrada. No próximo ciclo de 7 dias, dedique cada dia à prática de receber. Toda vez que alguém lhe oferecer algo, seja uma ajuda, um elogio ou um presente, pare. Respire fundo. Sinta gratidão em seu coração e diga: obrigado. Não desvie o olhar, nem subestime o gesto. Então, coloque a mão sobre o coração e repita silenciosamente: eu sou digno de receber. Sinta como, a cada ato de receber, sua vida se enche de mais abundância, amor e sabedoria. Capítulo 17. A magia do silêncio interior. Na margem de um lago sereno, onde as árvores se curvam suavemente sobre as águas e os pássaros cantam sua canção de liberdade, vivia um velho chamado Eros. Sua vida foi de peregrinação contínua, buscando a verdade nas cidades, nos desertos, nas montanhas mais altas. Mas foi ali, neste canto isolado, que ele encontrou o que estava procurando. Ali, no profundo silêncio da alma, ele compreendeu que a verdadeira sabedoria não estava nas palavras, nem nos livros, nem nas lições que o mundo lhe oferecia, mas na quietude do ser. Eros vivia sozinho, cercado apenas pela natureza. Ele não precisava de outra companhia além da do seu próprio coração. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele se sentava à beira do lago e fechava os olhos. Naquele momento, tudo o que existia para ele era o suave murmúrio do vento, o sussurro da água tocando a costa e sua própria respiração. O silêncio para ele não era vazio. Era um espaço cheio de possibilidades infinitas. Cada vez que fechava os olhos, ele mergulhava em um oceano de paz, onde todas as respostas que buscava emergiam das profundezas do seu ser. Um dia, um jovem chamado Aram chegou ao lago, procurando por Eros. Ela tinha ouvido falar dele e de sua sabedoria, e desejava aprender o segredo da vida que Eros havia descoberto. Aram era um homem inquieto, sua mente sempre cheia de perguntas e dúvidas. Em seu coração, ele sentia uma sede insaciável de entender a vida. Mas cada vez que pensava ter encontrado uma resposta, mais perguntas surgiam, como um rio que nunca se satisfaz. Ao chegar, ele encontrou Eros em seu lugar de costume, perto da água, meditando em silêncio. Reverentemente, Aram se aproximou e sentou-se ao lado dela, sem dizer uma palavra. O velho, sentindo sua presença, abriu os olhos e olhou para ele gentilmente. "O que você está procurando, rapaz?" Eros perguntou com uma voz calma, como se cada palavra estivesse imbuída de anos de experiência. Aram, após um longo suspiro, respondeu: "Busco a verdade. Busco entender o propósito da vida, a razão pela qual tudo ao meu redor existe. Li muitos livros, ouvi muitos professores,
mas minha mente ainda é um labirinto. Quero saber qual é o caminho. Eros sorriu e silenciosamente apontou para o lago. A resposta não está em palavras ou pensamentos. A resposta está no silêncio. Venha, junte-se a mim. Aram, confuso mas ansioso para aprender, aceitou o convite. Ambos ficaram sentados em silêncio em frente ao lago, sem falar, sem fazer nada. O jovem olhou para a água, mas não viu nada. Sua mente continuava girando, presa no turbilhão de seus pensamentos. Cada segundo parecia uma eternidade, como se o silêncio fosse um fardo insuportável. Horas se passaram sem que uma palavra fosse trocada. E, finalmente, Aram não aguentou mais. Não entendo, ele disse finalmente. Estou sentado aqui o dia todo, e não sinto que aprendi nada. Cadê a sabedoria? Eros olhou para ele suavemente, como se seu coração já soubesse o que Aram precisava entender. O silêncio não é vazio, como você pensa. O silêncio é o espaço onde as verdades mais profundas podem ser ouvidas. Quando você está em silêncio, permite que a mente se aquiete, e nesse momento, a alma pode ouvir a sabedoria do universo. O silêncio é a linguagem do divino, o sussurro da verdade que está além do que pode ser dito. Em sua busca constante por respostas, você preencheu sua mente com ruído, com palavras, com pensamentos, mas a resposta que você busca não está no ruído. Está no silêncio, no espaço entre os pensamentos, na quietude da alma. Aram olhou para o velho, tentando entender, mas as palavras não pareciam ser suficientes. Como posso encontrar esse silêncio? Ele perguntou desesperadamente. Minha mente continua falando, fazendo perguntas. Como posso ouvir a verdade se não consigo silenciar minha mente? Eros sorriu novamente, desta vez com um olhar cheio de compaixão. A mente não é inimiga, Aram. A mente é um instrumento maravilhoso, mas quando não sabemos como usá-la, ela se torna uma torrente incontrolável. O segredo do silêncio não está em parar a mente, mas em observá-la sem se identificar com ela. Quando você deixa de ser a mente e simplesmente a observa, quando deixa os pensamentos passarem como nuvens no céu, sem se apegar a elas, o silêncio se revela. Não é um ato de força, mas de rendição. Deixe a mente ser como ela é, mas não se torne ela. As palavras de Eros ressoaram no coração de Aram, mas ele ainda sentia uma luta interna. Mas se eu não pensar, se eu não procurar respostas, como saberei qual caminho seguir? Como encontrarei o que procuro? Eros fechou os olhos e respirou profundamente. O caminho não está nas respostas que você busca, Aram. O caminho está na presença, em estar aqui e agora. Quando você se entrega ao momento presente, quando para de olhar para o futuro e o passado, o caminho se revela a você. Você não precisa entender tudo, nem saber tudo. Tudo o que você precisa é estar em paz com o mistério da vida. O silêncio o conduz a essa paz. E quando você se encontra nessa paz, a própria vida lhe mostra o caminho, sem palavras, sem ruído, apenas no fluxo da existência. Aram permaneceu em silêncio, olhando para a água que refletia o céu. Algo dentro dele começou a se acalmar. Uma quietude suave começou a se instalar em seu coração. Eu não precisava entender tudo naquele momento. Eu não precisava das respostas. Eu só precisava estar presente, respirar e ouvir o sussurro do universo. Daquele dia em diante, Aram começou a praticar o silêncio, não como uma ferramenta para parar sua mente, mas como uma porta de entrada para a sabedoria interior. Ele aprendeu a ouvir além das palavras, além dos pensamentos. E em cada momento de silêncio, o universo revelava mais de si mesmo a ele, mais da verdade que ele buscava. Prática sagrada. Pelos próximos 7 dias, passe alguns minutos por dia, sentado em silêncio. Não tente esvaziar sua mente ou encontrar respostas. Apenas observe os pensamentos que surgem e deixe-os passar como nuvens. Respire profundamente e permita que o espaço entre seus pensamentos se expanda. Naquele espaço, você ouvirá o sussurro do universo. Capítulo 18. A sabedoria do vazio. O vento soprava suavemente,
acariciando as folhas douradas das árvores que ficavam na beira do caminho. Ao longe, ouvia-se o murmúrio de um riacho que corria lentamente, seguindo seu curso entre as rochas. Tudo parecia fazer parte de uma imagem pintada pela própria natureza, uma imagem que, apesar de sua aparente quietude, continha a energia vibrante da vida. Nesse cenário, estava Leandro, um homem que havia viajado por muitas terras, visitado muitas cidades e conhecido muitos sábios, mas que ainda não havia encontrado a paz que buscava. Leandro ouviu falar de um mestre chamado Viro, que diziam conhecer o segredo da própria vida. Dizia-se que quem passasse um dia sequer com ele conheceria a profunda verdade do universo. Motivado pela curiosidade, Leandro partiu em uma jornada até a caverna onde Viro meditava em silêncio. A busca não foi fácil. A estrada estava cheia de obstáculos, caminhos incertos e montanhas íngremes. Mas o coração de Leandro batia forte, movido pela promessa de maior conhecimento. Quando finalmente chegou à caverna, encontrou o mestre meditando no centro da escuridão. Ao redor dele, o ar parecia carregado de uma presença única, como se o próprio tempo tivesse decidido parar ali. Viro, com os olhos fechados e um sorriso sereno no rosto, parecia estar além de tudo que Leandro já havia conhecido. Mestre Viro, disse Leandro respeitosamente, viajei muitos dias para encontrar o conhecimento que o Senhor possui. Dizem que quem o conhece compreende a verdade do universo. Quero aprender com o Senhor. Por favor, diga-me o que devo fazer para entender a vida. Viro abriu os olhos lentamente e olhou para ele com profunda calma. O que você está procurando, rapaz? Ele perguntou com uma voz suave, mas firme. Leandro, sem hesitar, respondeu. Busco a sabedoria, o conhecimento profundo que dá sentido a tudo. Estudei os textos sagrados, segui os ensinamentos de muitos mestres, mas minha mente continua sendo um labirinto de perguntas sem resposta. Minha alma está perdida e sinto que ainda não entendo nada. Viro não disse uma palavra. Em vez disso, ele apontou para um pequeno espaço vazio à sua frente. Se você realmente deseja aprender, se realmente deseja compreender, se deseja encontrar o que procura, sente-se aqui comigo em silêncio. Esqueça tudo o que sabe. Ouça com o coração e deixe sua mente se dissolver no vazio. Leandro, surpreso mas determinado, sentou-se ao lado da professora. O silêncio o cercava, mas era um silêncio que não era vazio. Era um silêncio repleto de energia vibrante, uma energia que parecia abraçar tudo o que existia. Por vários minutos, ambos permaneceram naquele espaço sem dizer palavras. A mente de Leandro, acostumada ao barulho constante do mundo, lutava para manter a calma, mas algo dentro dele começou a perceber uma mudança. Viro, fitando o vazio, falou após um longo momento. O vazio não é a ausência de algo, mas a presença de tudo o que é. A mente humana está tão acostumada a preencher os vazios com pensamentos, ideias e julgamentos, que não consegue enxergar a verdade que reside na quietude. O vazio é o lugar onde tudo se encontra e, ao mesmo tempo, onde nada é possuído. É o espaço onde a mente pode descansar, onde a alma pode encontrar sua paz. Leandro não entendeu completamente essas palavras, mas algo dentro dele despertou. Nos dias seguintes, ele continuou meditando com Viro, permitindo que o silêncio se expandisse dentro dele. Aos poucos, ele começou a vivenciar algo que não conseguia explicar em palavras. Era como se sua mente estivesse se dissolvendo, como se tudo o que ele achava que sabia estivesse desaparecendo, deixando-o com uma sensação estranha, mas libertadora. O professor não lhe deu respostas concretas, mas simplesmente o guiou através do silêncio. O vazio não é um espaço vazio, disse Viro. É um espaço repleto de possibilidades, preenchido com a essência da própria existência. No vazio, você pode encontrar tudo o que sempre buscou, mas não como espera. Porque o que você realmente busca não é algo que você pode possuir ou compreender, mas algo que já está dentro de você. O vazio é a porta para essa realização. Os dias passaram, e a mente de Leandro, que antes estava cheia de preocupações e questionamentos, começou a encontrar descanso.
Eu não sentia mais necessidade de entender tudo, de buscar respostas para cada pergunta. Havia algo maior, algo mais profundo, mostrando-lhe o caminho, mas não em palavras ou conceitos. Ele a encontrou no espaço entre os pensamentos, no silêncio que havia se instalado em seu coração. Um dia, depois de muita meditação, Leandro sentiu que não precisava mais perguntar. Ele se aproximou do professor com uma serenidade que nunca havia experimentado antes. "Mestre Viro", disse ele com voz calma, "agora sei o que devo fazer. Não devo buscar fora de mim, porque o que busco está dentro de mim. O vazio não é um inimigo, mas o caminho para a realização. É neste espaço que tudo se revela." Viro sorriu e assentiu. "Você aprendeu a lição mais importante, Leandro. O vazio é o espaço onde o divino se manifesta, onde a mente se torna um canal para o infinito. Não olhe para fora, porque o que está dentro de você é o que você sempre buscou. O vazio não é ausência, mas a presença da totalidade." Leandro então entendeu que a sabedoria que ele buscava não era algo que ele poderia alcançar com seus esforços ou seu intelecto. Era algo que já existia dentro dele. Algo que só poderia ser descoberto quando a mente se aquietasse e o coração se abrisse para o mistério da vida. Prática sagrada. Pelos próximos 7 dias, passe um tempo em completo silêncio. Não tente preencher o vazio com pensamentos ou atividades. Fique quieto e permita que o vazio o envolva. Observe como, na quietude, tudo o que você precisa surge sem esforço. Torne-se o espaço que permite que a sabedoria se revele. Capítulo 19. O espelho da alma. Leandro acordou uma manhã com uma sensação de saciedade que nunca havia conhecido antes. Ele passou dias, até semanas, imerso no vazio do silêncio. Mas em suas meditações ele encontrou algo muito mais profundo do que mero descanso mental. Agora ele entendia que, no profundo abismo da quietude, havia encontrado um reflexo de si mesmo que nunca havia percebido antes. O espelho de sua alma não mostrava seu rosto, nem seu corpo, mas a pura essência do que ela era. O sol já havia nascido quando o mestre Viro o encontrou caminhando sozinho pela margem do rio próximo. Havia algo diferente em seu porte, algo que o fazia parecer mais leve, mais focado. Seus olhos brilhavam com a luz de uma compreensão interior que não precisava mais de explicação. "Você encontrou o reflexo que estava procurando", disse Viro, levantando uma sobrancelha enquanto olhava para Leandro. Leandro, com um sorriso calmo, respondeu: "Sim, mestre. Compreendi que o reflexo que busco não está no mundo exterior, nem nos olhos dos outros, mas no meu próprio ser. Mas ainda sinto que há algo mais que preciso compreender." Viro assentiu lentamente e, sem dizer uma palavra, fez sinal para que ela o acompanhasse. Eles caminharam juntos em direção a uma pequena clareira na floresta, um lugar onde o silêncio parecia ainda mais profundo do que na caverna. Ali, a professora parou e olhou fixamente para Leandro. "O espelho da vida não reflete apenas o que você vê em si mesmo", disse Viro com voz grave. "Ele também reflete o que você não quer ver. A verdade da sua alma não está apenas na luz, mas também nas sombras que você tenta esconder. Para compreender plenamente o seu ser, você deve olhar tanto para a luz quanto para a escuridão dentro de você." Leandro franziu a testa, confuso com as palavras do professor. "Como posso encontrar a verdade nas sombras? Não é a luz que nos guia para o entendimento?" Viro olhou para ele calmamente e respondeu: "A luz só pode brilhar plenamente quando as sombras não são mais temidas. Sombras não são algo que você deve temer, mas partes de si mesmo que você ainda não integrou. O que você não consegue ver na escuridão, o que lhe causa medo, é o que contém a chave para a realização completa. O verdadeiro espelho da alma mostra tanto a luz quanto as sombras." Leandro começou a entender o que a professora lhe dizia. Ao longo de sua vida, ele tentou rejeitar certas partes de si mesmo. Suas inseguranças, seus medos, seus erros. Ele buscou a luz da sabedoria, da paz interior, mas evitou encarar os aspectos de si mesmo que lhe causavam dor. Então,
Como devo olhar para essas sombras? Ele perguntou humildemente, ansioso para entender. Você deve olhá-los com os olhos do amor, respondeu Viro. A sombra não é algo estranho a você. É uma parte de si mesmo que foi reprimida, que foi ignorada. Você não pode compreender a totalidade do seu ser sem integrar essa parte. Quando você puder acolher tanto a luz quanto a escuridão, descobrirá uma paz mais profunda, uma compreensão mais completa. Leandro sentou-se no chão, no meio da clareira, e fechou os olhos. Ele sentiu o peso das palavras do mestre penetrando sua alma. Como eu poderia integrar essas sombras? Como eu poderia aceitar o que eu vinha rejeitando por tanto tempo? Viro, percebendo sua luta interior, deu-lhe um último conselho. A resposta está no amor incondicional. O amor não é apenas a luz que ilumina a beleza, mas a aceitação total de tudo o que você é. O amor não julga, não rejeita, apenas acolhe. Se você conseguir se amar em todas as suas formas, mesmo aquelas que considera obscuras, então terá encontrado o verdadeiro reflexo da sua alma. Leandro sentiu uma calma profunda ao ouvir aquelas palavras. Amor incondicional. Era um conceito que eu já tinha ouvido antes, mas nunca tinha entendido seu verdadeiro significado. Agora, eu entendia que o amor não era apenas um sentimento positivo, mas um estado de profunda aceitação, uma maneira de ver tudo sem julgamento ou condenação. Nos dias seguintes, Leandro mergulhou em uma prática de autoobservação. Sempre que sentia um pensamento negativo ou uma emoção reprimida, eu não fugia deles, mas os observava com compaixão. Aos poucos, ele começou a perceber como suas sombras, seus medos e suas inseguranças não tinham mais poder sobre ele. Em vez de resistir a elas, ele as abraçou com amor, entendendo que elas eram parte de sua jornada rumo à totalidade. Um dia, enquanto meditava com o mestre Viro, Leandro vivenciou algo profundamente transformador. No silêncio, ele sentiu as sombras dentro dele se dissolverem, seus medos se transformarem em sabedoria. A escuridão não desapareceu, mas não era mais algo que eu temia. Agora ele via nela uma fonte de poder, uma força que lhe permitia entender sua humanidade mais completamente. Mestre, disse Leandro calmamente, agora eu entendo. O reflexo da minha alma não é apenas a luz que me guia, mas também as sombras que me ensinam a me aceitar como sou. Aprendi que não devo fugir de mim mesmo, mas sim me abraçar por inteiro. Viro sorriu satisfeito. Você aprendeu a lição mais importante, Leandro. O espelho da alma não lhe mostra o que você deseja ver, mas o que precisa compreender. Ao aceitar todas as partes de si mesmo, tanto a luz quanto a escuridão, você se liberta das correntes do julgamento e do medo. Somente quando você se enxergar sem distorções, poderá começar a compreender a verdade do universo. Prática sagrada. Durante a próxima semana, reserve um tempo para observar as partes de si mesmo que você tentou evitar ou rejeitar. Se surgirem pensamentos ou emoções que lhe causem desconforto, olhe para eles com olhos compassivos. Abraçar suas sombras é abraçar sua humanidade em sua totalidade. Ao fazer isso, você experimentará uma paz profunda, sabendo que tudo o que você é faz parte do reflexo perfeito da sua alma. Capítulo 20. A voz do silêncio. Leandro estava no topo da montanha, com o vento suave acariciando seu rosto e o céu profundo se estendendo diante dele. O ar estava impregnado de uma calma que eu só poderia descrever como sagrada. Finalmente ele chegou ao lugar com que sempre sonhou, o refúgio mais alto, onde a essência da vida parecia ressoar com um eco puro. Mas, apesar da paz que o cercava, seu coração ainda buscava algo mais, algo que parecia estar além de tudo o que era visível, além de tudo o que era conhecido. Mestre Viro apareceu ao lado dele, silencioso, como se tivesse emergido do mesmo silêncio que envolvia a montanha. Leandro olhou para ele, e sem dizer uma palavra, sentiu que algo importante estava prestes a ser revelado. Viro, como sempre, não se apressou em falar, dando espaço para Leandro perceber o que ele ainda não entendia. Você chegou até aqui, Leandro, disse o mestre finalmente. Mas agora precisa ouvir o que não pode ser ouvido.
A voz do silêncio é aquela que o levará além de tudo o que você conhece. Leandro franziu a testa, buscando em sua mente uma resposta. A voz do silêncio? Durante todos esses anos, procurei respostas em palavras, em ensinamentos, em livros, em discursos. Mas agora, pela primeira vez, algo lhe dizia que a verdadeira sabedoria não estava no que era dito, mas no que não era dito, no que não podia ser expresso em palavras. Como posso ouvir algo que não tem som? Leandro perguntou, com a curiosidade que acompanhava sua viagem desde o início. Viro sorriu docemente e apontou para a paisagem diante deles. O silêncio não é a ausência de som, Leandro. É a presença da essência que está além do físico, do tangível. A voz do silêncio não é um som, mas uma frequência, uma vibração que só pode ser percebida quando o ruído da mente se aquieta. Leandro assentiu, sentindo que as palavras do professor tocaram uma parte do seu ser que até aquele momento estava adormecida. Eu sabia que tinha que olhar além das aparências, mas agora eu entendia que a verdadeira clareza só poderia ser alcançada ouvindo o vazio, rendendo-me ao que não pode ser explicado com palavras. Então, como posso ouvir essa voz? Ele perguntou novamente, disposto a seguir qualquer orientação que o professor oferecesse. Viro fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, seu olhar pareceu penetrar o próprio espaço em que estavam localizados, como se estivesse observando um plano mais profundo. Para ouvir a voz do silêncio, você precisa primeiro aprender a silenciar sua mente. Somente quando o ruído dos seus pensamentos se dissipar, quando você parar de buscar respostas externas, você poderá ouvir a voz que sussurra do coração do universo. Leandro fechou os olhos, tentando silenciar a mente, mas os pensamentos continuavam se aglomerando. Pensamentos sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que eu ainda não havia compreendido. O mestre, vendo-o lutar, disse gentilmente: "Não lute contra eles. Pensamentos são apenas nuvens passando pelo céu da sua consciência. Não tente impedi-los. Apenas observe. Deixe-os ir." Leandro ficou parado, respirando profundamente, deixando os pensamentos fluírem sem se prender a eles. Pouco a pouco, a tempestade em sua mente começou a se acalmar. O ar ficou mais limpo e uma profunda quietude se instalou nele. De repente, como um sussurro quase imperceptível, algo começou a surgir dentro dele. Não era um pensamento, não era uma voz familiar. Era algo muito mais profundo, um murmúrio sutil que parecia vir da própria terra sob seus pés. "Você está ouvindo?" Viro perguntou em voz baixa. Leandro assentiu, embora ainda não soubesse exatamente o que tinha ouvido. "Sim, é algo, como um suspiro, uma vibração." "Essa é a voz do silêncio", disse Viro, com um tom cheio de sabedoria. "É a vibração do universo, o eco da própria criação. Essa voz não pode ser ouvida com os ouvidos, nem compreendida com a mente. Ela só é percebida quando o coração está aberto, quando a alma está disposta a receber o que não pode ser explicado. Essa voz fala com você através da intuição, através do conhecimento direto, através da conexão com tudo o que existe." Leandro sentiu uma paz profunda invadi-lo. Uma paz que não vinha de fora, mas que surgia do mais profundo do seu ser. Foi como se, por um momento, todas as respostas tivessem sido absorvidas por aquela vibração silenciosa, como se não houvesse mais necessidade de palavras. "Como posso continuar a ouvir esta voz, mestre?" Ele perguntou humildemente, reconhecendo que havia tocado em algo muito maior que ele. "Toda vez que você mergulha no silêncio, toda vez que você se afasta do barulho do mundo e da sua mente, essa voz fica mais alta", respondeu Viro. "Não procure respostas em palavras ou formas. O silêncio lhe mostrará tudo o que você precisa saber. Mas lembre-se, o silêncio não é algo que você conquista, é algo que você permite. O silêncio está sempre lá, esperando que você pare e ouça." Leandro fechou os olhos mais uma vez, deixando o vento acariciar sua pele, deixando a vibração do silêncio envolvê-lo. Pela primeira vez, ele entendeu que a sabedoria não era algo alcançado através do esforço, mas algo que era revelado ao deixar ir, ao se render ao momento presente.
Ao longe, ouvia-se suavemente o murmúrio de um riacho, como uma melodia em harmonia com o silêncio. Leandro sorriu, sentindo que sua alma não tinha mais pressa. Ele aprendeu a ouvir o que não podia ser ouvido, a perceber o que não podia ser explicado. E nessa paz, ele entendeu que uma resposta nem sempre é necessária. Às vezes, a única resposta é simplesmente estar presente, em silêncio, ouvindo a voz do universo. Prática sagrada. Reserve um tempo todos os dias para mergulhar no silêncio. Sente-se calmamente e feche os olhos. Não procure pensamentos ou respostas, apenas permita que o silêncio o envolva. Com o tempo, você descobrirá que a voz do universo não fala em palavras, mas em vibrações, em intuições, em sentimentos. Ouça com o coração, pois é lá que reside a sabedoria mais profunda. Se você chegou até aqui, é porque quer aprender mais sobre a lei quântica. Depois que você dominá-la, o universo obedecerá a todos os seus desejos. Se sim, recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 21. O poder da vibração. Leandro caminhava pela trilha cercada por árvores centenárias, cujas raízes pareciam se entrelaçar com a própria terra, conectando o céu com a alma. A cada passo que dava, ele sentia como se estivesse mergulhando mais fundo no mistério do universo. Um espaço de compreensão mais profunda se abriu em seu coração, um lugar onde as leis invisíveis da vida pareciam dançar com ele. Algo havia mudado dentro dele, algo que se expandia a cada respiração, como se ele próprio estivesse vibrando em uma frequência nova, mais elevada e mais pura. Mestre Viro, que o acompanhava em silêncio, observava-o com um olhar sábio. Eu sabia que Leandro estava tocando em uma verdade essencial, uma verdade que estava escondida há séculos, esperando para ser descoberta por aqueles dispostos a ouvir além do que é visto com os olhos. Você sente isso, Leandro? Viro perguntou suavemente. Leandro fechou os olhos por um momento, concentrando-se nas sensações que fluíam pelo seu corpo. Era como se a própria terra estivesse cantando uma melodia invisível, uma vibração que ressoava em cada átomo do seu ser. Algo profundo, quase primordial, estava se revelando em sua alma. Sim, mestre. Ele respondeu com a voz cheia de admiração. É como se tudo o que existe estivesse em harmonia, como se eu mesmo fizesse parte dessa melodia. Viro assentiu, seus olhos brilhando com uma luz antiga. Essa melodia é a vibração do universo, Leandro. Tudo o que existe, desde a menor partícula até as estrelas mais distantes, está em constante vibração. E você, como tudo o mais, faz parte dessa sinfonia infinita. Leandro sentiu uma paz profunda ao ouvir aquelas palavras. Eu sabia que o professor disse era verdade. Durante sua jornada, ele aprendeu que o universo não era algo estático, mas um fluxo contínuo, um rio de energia que nunca parava de se mover. E ele, como qualquer outra forma de vida, era uma manifestação dessa energia, uma vibração única, embora conectada a todo o resto. Como posso harmonizar minha própria vibração com a do universo? Leandro perguntou, sabendo que essa era uma questão fundamental em seu caminho para o verdadeiro entendimento. Viro olhou para ele, como se pudesse ver além das palavras dele. A harmonização não se alcança com esforço, Leandro. Não se trata de forçar nada. Trata-se de se permitir ser. Quando você se alinha com sua verdadeira essência, sua vibração se alinha naturalmente com o fluxo universal. O segredo é se desapegar do que te desvia do seu propósito, liberar tudo o que bloqueia sua energia. Leandro meditou sobre essas palavras, sentindo como elas ressoavam em seu ser mais profundo. Durante anos, ele buscou maneiras de atingir seus objetivos e manifestar seus desejos. Mas agora ele entendia que o verdadeiro poder não vinha de perseguir coisas fora de si, mas de permitir que seu ser se alinhasse com a frequência mais elevada da criação. Então, como sei se minha vibração está alinhada? Ele perguntou, buscando uma compreensão mais clara. Viro sorriu, como se esperasse essa pergunta. Alinhamento é como paz. Paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de harmonia interior.
Quando você está alinhado com sua verdadeira vibração, tudo o que acontece em sua vida se torna uma expressão dessa paz. Abundância, alegria, amor. Tudo chega a você naturalmente, sem esforço. Você não luta por isso. Você simplesmente recebe. Leandro respirou fundo, sentindo uma grande abertura em seu coração. Eu não precisava mais procurar abundância, sucesso ou felicidade fora de mim. Tudo o que ele precisava já estava dentro dele. Ele só precisava se alinhar com a frequência correta. Mas, mestre, disse ele com renovada curiosidade, como podemos manter nossa vibração elevada em meio às dificuldades da vida? Viro assentiu sabiamente. As dificuldades são como tempestades no oceano. Elas podem tornar as águas agitadas, mas o oceano continua sendo o oceano, profundo e sereno em sua essência. O mesmo se aplica a você. Circunstâncias externas podem agitar suas emoções e pensamentos, mas sua essência nunca muda. Quando você se concentra no seu ser mais profundo, na sua essência, as dificuldades se tornam oportunidades para fortalecer sua vibração, não obstáculos à sua paz. Leandro assentiu, entendendo que seu verdadeiro trabalho não era mudar o mundo ao seu redor, mas aprender a manter sua própria vibração em harmonia com a frequência universal, independentemente das circunstâncias. Então, como podemos viver neste mundo material e ao mesmo tempo manter nossa vibração alta? Ele perguntou, sentindo uma mistura de fascínio e desafio. Viro olhou para o horizonte e depois voltou o olhar para Leandro. O mundo material não é inimigo da sua vibração. É um reflexo dela. A chave é lembrar que você não é um ser material. Você é uma consciência, uma vibração que se expressa através deste corpo, mas não é limitada por ele. Viva plenamente no mundo, mas não se deixe aprisionar por ele. Abundância não se trata apenas de ter coisas, mas de ser capaz de receber e doar a partir de um lugar de paz e conexão. Leandro sorriu, sentindo uma profunda clareza. Ele sabia que seu caminho não era evitar o mundo, mas participar dele com uma consciência mais elevada, unindo seu ser interior à vibração do universo. Mestre, disse ele finalmente, obrigado por tudo o que me ensinou. Agora entendo que o poder da abundância não está no que possuímos, mas em quem somos. Viro olhou para ele com um sorriso satisfeito. Lembre-se sempre disso, Leandro. Quando você alinha sua vibração com a do universo, tudo o que você precisa virá até você. Riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, mas de ser rico em amor, paz e sabedoria. A verdadeira abundância reside na capacidade de receber e doar em harmonia com o universo. Com essas palavras, Leandro se sentiu mais livre do que nunca. Eu não sentia mais que precisava lutar pelo que queria. Eu sabia que a vida, assim como o universo, fluía em uma dança constante. E sua única tarefa era manter-se em sintonia com aquela dança. Se esta mensagem de abundância e vibração tocou seu coração, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no nosso canal de coleta de riqueza e aprenda mais sobre como alinhar sua vibração com o fluxo do universo. Juntos, exploraremos mais profundamente como viver uma vida rica em paz, amor e prosperidade. Estamos ansiosos para compartilhar esse caminho para a verdadeira abundância com você de braços abertos.